Bom dia, oitavo ano, mais uma vez aqui, professor Eduardo Moura, aqui no estúdio, na escola, aqui no Colégio Espaço Livre, mais uma vez gravando as aulas de vocês, as aulas de literatura, ok? Então, meus amores, tanto nessa semana quanto na próxima e também, certo, na sala de aula virtual que acontece, né? Essa semana ainda ocorrerá na quinta-feira pela tarde, quanto na próxima semana, que as nossas aulas ocorrerá na parte da manhã, ok? Então, eu irei fazer revisão, certo, dos aspectos mais importantes da obra em questão que estou trabalhando com vocês. Qual é a dica que eu dou para vocês? É que vocês continuem a leitura, beleza? Se vocês puderem ler o livro mais de uma vez, melhor ainda para vocês. Então, tem obras literárias que eu tenho lá em casa, por exemplo, o 15 da nossa grande escritora Raquel de Queiroz. Eu acho que eu já li esse livro umas 20 vezes. Toda vez que eu leio, que eu faço uma releitura desse livro, eu consigo perceber algo que eu não tinha percebido na leitura passada. Beleza? Lembrando uma coisa, nós não estamos lendo uma obra literária de qualquer escritor. Nós estamos lendo uma obra literária que podemos dizer assim, que foi o expoente, da literatura de ficção científica da França no século XIX, que foi Júlio Verne. Então, era uma literatura, isso aqui é importante que vocês saibam, que essa obra 20.000 Léguas Submarina, para a época, ela foi uma literatura de ficção científica para a época. E o mais interessante é que essa ficção científica de Júlio Verne do século XIX, muita coisa que ele falou como o submarino, hoje é uma realidade, nós temos submarinos que que há toda uma alta tecnologia voltada para os submarinos. Ele falou também sobre viagens espaciais e hoje isso já é uma realidade. Então, muito interessante também foi quando nos meus estudos, nas minhas pesquisas, sobre a filósofa Hannah Arendt, ela fala sobre essa ficção científica, sabe? Ela dá uma importância, Ela fez uma reflexão sobre essa literatura de ficção científica. E ela, como uma grande filósofa, é claro que ela lia os grandes escritores, certo? Lembrando, um grande escritor, ele é o quê? Ele é um pensador, ele não é um filósofo, mas ele é um pensador. Porque ele consegue captar aspectos da realidade humana que geralmente a gente não consegue captar, beleza? E expressa isso que ele captou, certo? Da realidade humana, da vida humana, ele consegue expressar na sua obra. Por isso esse fascínio, esse apego que eu tenho com a chamada alta literatura, Essa literatura que nos faz a gente a fazer uma reflexão, a pensar profundamente, a entender e a pensar aspectos da vida humana, beleza? E aqui, nós estamos trabalhando, aparentemente, a gente pensa que é algo simples, um homem que constrói, certo? Que constrói um submarino e vai viver nesse submarino, certo? Aparentemente é simples, mas aqui há uma reflexão sobre isso, certo? O que levou, o que levou o Capitão Nemo a construir, o Nautilus, Isso que para a época não era uma realidade, por isso que era uma ficção científica. Por quê? Certo? Porque era algo que em teoria era possível,
mas que o homem ainda não tinha engendrado, ainda não tinha construído. Porque ainda não havia recursos, certo? Para que o homem pudesse construir, certo? Uma embarcação que pudesse navegar nas profundezas dos oceanos. Beleza? Mas a reflexão no que se refere, né, a aspectos da vida humana, e que eu vim compreender isso na leitura dessa obra, é que eu, inclusive, ao ler, ao estudar um pouco, da literatura de Amos Oz, que é um escritor judeu, um escritor que mora em Tel Aviv, em Israel, ele citava muito, num dos romances que eu li, essa obra de Júlio Verne. E ele sempre citava o Capitão Nemo. Aí hoje eu estou compreendendo, o Nemo ali resguardado e o Nemo que ele se afastou da sociedade, certo? Então, há um motivo, ninguém se afasta, certo? Quais os motivos que levaram o Capitão Nemo a se afastar da Europa, a se afastar da sociedade europeia, certo? E lembrando que estamos na Europa na segunda metade do século XIX, certo? O que foi, certo? Quando a gente vai para o contexto histórico da época, uma Europa, que nesse contexto ocorreu guerras, nós temos um movimento operário, há o trabalho infantil, a classe trabalhadora extremamente explorada pela burguesia, crianças de 5, 6 anos que já trabalhavam. Essas crianças eram surradas dentro das fábricas, quando essas crianças elas estavam brincando uma com a outra no ambiente de trabalho. Então, pensando nesse contexto histórico europeu da segunda metade do século XIX, e aqui quando a gente pensa isso numa perspectiva ética, certo? Nações, países que invadiam outros países, certo? O invasor geralmente matava, reprimia as populações vencidas e assim por diante. A injustiça, a grande injustiça que há em determinadas sociedades. É só a gente poder pensar, o nosso caso, o caso do Brasil, certo? Um país de uma grandeza territorial, recursos territoriais, certo? E uma população tão explorada, uma população tão roubada, certo? E milhões de brasileiros sofrem por não ter acesso a médico, hospitais, saneamento, e etc, etc, etc. Eu fiz essa contextualização na Europa, segunda metade do século XIX, e aqui Brasil, certo? Isso porque para a gente pensar, para a gente fazer uma reflexão sobre tudo isso que ocorre na sociedade, sobre tudo isso que traz a infelicidade de milhões de pessoas, E isso, certo? Que levou, que levou o Capitão Nemo a se afastar, da sociedade, a se afastar do mundo humano. Preferiu viver com uma pequena tripulação, no mundo marinho, preferiu viver, construir uma embarcação, essa embarcação, que navega, nas profundezas dos oceanos, se afastou desse mundo, desse mundo em que há tanto mal, há tanta injustiça, certo? Que os homens, como o próprio Aristóteles diz, que o homem pode ser o pior dos animais quando esse homem, quando as suas ações não estão, não se enquadra na moral, não se enquadra na ética e assim por diante, certo? Pensem sobre isso, gente, isso é um aspecto importante, porque a literatura, ela nos leva a uma reflexão sobre a vida. A literatura, como falava
Tzveta Todorov, né, esse grande crítico literário, ele disse que a literatura ela traz um conhecimento sobre a vida, né? Como nós somos passivos a tudo isso, nós só aceitamos, e etc, etc, etc. É parar para pensar, certo? A alta literatura ela tem esse poder reflexivo, né? O escritor ele percebe, né, esses aspectos da existência humana, da realidade humana e nos leva a refletir sobre isso, para que nós possamos criar um juízo de valor moral sobre tudo isso que, né, que nos afeta, né, que afeta o outro e que um dia pode nos afetar com uma grande intensidade, ok? Então vou encerrar minha aula por aqui. Tudo de bom para vocês. Fiquem em paz e fiquem com Deus. E continuem e deem prosseguimento à leitura da obra. Façam a leitura da obra, vale a pena. Vocês vão chegar no 9º ano, certo? E no ensino médio vocês já tiveram contato com grandes obras da literatura, com grandes clássicos da literatura. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês.